Olá, então, pessoal, alunos de STD, mais um vídeo agora sobre a parte de análise matemática, então, das linhas de transmissão. Agora a gente vai estudar um pouco as equações de onda e verificar como é que elas se comportam em regime permanente, então, como é que esses sinais, essas ondas de corrente e tensão se espalham pela linha, né? Então a gente vai considerar o circuito equivalente de um elemento ΔX da linha. Então a gente tem uma condutância, uma capacitância, uma indutância e uma resistência, certo? Aqui eu não dividi no modelo T nem no modelo π, né? Seria, enfim, uma parte só desse elemento ΔX, mas para a finalidade que a gente quer colocar, como fazer essa resolução exata, não fazem diferença usar um modelo ou outro, no caso, né? Aqui é a solução exata, já em regime permanente, né? Então a gente considera que a gente tem uma corrente I de x e t, que percorrerá a linha, né? E um sinal V de x e t que no início do elemento é colocado. Depois a gente vai ter no receptor, né, um outro sinal V de x mais delta x e t e I de x mais delta x e t. Então, no mesmo instante de tempo, né, só que para diferentes posições no espaço, como é que são os sinais. É essa a nossa análise que a gente vai fazer, certo? Então, é a variação no espaço para o mesmo instante de tempo, mas aqui a gente está associando que o tempo já está bem grande, tá? O tempo já está tendendo para o infinito, beleza? Inicialmente, né, a gente tem as equações diferenciais de ondas das linhas de transmissão, que são essas duas aqui, tá? A segunda derivada ao quadrado de x é igual a resistência vezes a condutância vezes V, mais a resistência mais vezes a capacitância, mais a indutância vezes a condutância, vezes a derivada de V em relação ao tempo, né? Então, nesse lado a gente tem as derivadas espaciais, e aqui a gente tem as derivadas temporais. As derivadas temporais sempre multiplicam impedâncias, né? Isso aqui tem unidade de radiano por segundo ao quadrado, né? Segundo ao quadrado, na verdade, né? LC segundo ao quadrado. E aqui a gente tem a unidade de segundo, né? RC é segundo. Então, isso tempo, né, vezes derivada temporal vai dar volts, né? E RG se mata, né? 1 sobre 11 vezes ohms vai dar volts também, beleza? Então, essa daqui são as unidades, são as duas equações diferenciais, né, de ondas, né, os dois sistemas de equações diferenciais de ondas, tá? São equações bem complexas, que a gente não vai resolver elas inteiras, né? A gente vai considerar algumas hipóteses simplificatórias sobre elas. Inclusive, né, que a gente está no domínio da frequência, então a nossa linha CA já está em regime permanente. Então a gente não vai considerar a energização da linha, como a gente estava vendo antes. A gente está usando a teoria de ondas viajantes antes, para poder entender como é que funciona a energização da linha, como é que funciona a variação em T e em X ao mesmo tempo. São as duas ao mesmo tempo, né? Agora a gente vai estudar só a variação em X, então a gente vai considerar que a variação em T já se estabilizou e a onda já está em regime permanente. Então, em relação ao tempo, os potenciais já estão estabelecidos, né? O que vai alterar é o valor do potencial e da corrente no espaço. Então, a gente vai assumir que a tensão de energização vai ser U de T. Algumas vezes eu estou usando U, outras vezes eu estou usando V. Pessoal, como eu falei para vocês no dois vídeos anteriores, eu fiz em vários dias diferentes esse exercício, tá? Esse material. Então, vai da inspiração diária, tá? Bem, então vamos assumir que o U de T vai ser igual a um U de X, né? O X, que esse UX significa U de X de uma forma mais simplificada, né? E o I de X, então eu tenho uma defasagem φ, né? Poderia ser assim também, φ. Eu estou em seno, tá? Esses aqui são fazores em seno, mas tanto faz se fosse em cosseno também, não faz a menor diferença, tá? A diferença de fasor em seno e fasor em cosseno. A única diferença é que o fasor está com valor de pico, não com valor RMS. Tá? Eu vou assumir que eu tenho um fasor, o x, e um fasor ix. Tá? Então, o tempo está fasorial. Beleza? Lembra, né, que a representação com I, isso daqui significa em teoria no tempo zero, né? Isso daqui significa no tempo, no ângulo φ, né? Mostrando no tempo. Então, vamos assumir essa representação fasorial, certo? Então, a gente altera, né, aquela nossa representação, considerando agora eu tenho fasor x, 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 fasor x.
certo? E aí, quando a gente trabalha com fasores, né, e o fasor está bem relacionado com a transformada de Fourier, a gente sabe que a derivada temporal é j ômega, né? Isso vem lá da transformada de Fourier. Então, vocês devem ter visto em circuitos 3, enfim, circuitos 2, na matéria, uma dessas duas matérias, vocês devem ter estudado isso, certo? Então, a derivada é j ômega, não é S, como se fosse lá em controle, em Laplace, análise de sistemas lineares, mas, considerando a transformada de Fourier ou análise fasorial, a derivada é j ômega. Então, a gente troca os fasores de derivada temporal, né, por j ômega, né, e no caso, a segunda derivada por j ômega ao quadrado. Então, a gente pode deduzir, né, a gente pode... Aí eu vou fazer, eu acho que essa dedução com vocês, a gente chega nessa expressão aqui, que a derivada, a segunda derivada de u de x em relação ao espaço é igual a esse termo, né? Então, deixa eu só colar aqui. Então, isso daqui é a segunda derivada de ux em relação ao espaço. Agora, a derivada absoluta, né? Porque eu só tenho a função do espaço nesse caso. Então, pessoal, eu posso colocar agora o x em evidência, né? Eu vou ter RG mais RC J ômega mais LG J ômega mais LC J ômega ao quadrado igual a segunda derivada de ux. Então, eu posso colocar a essência e vamos colocar as resistências em evidência primeiro. Então, eu vou ter aqui R vezes G mais J ômega C. Né? Agora, desse lado aqui eu vou colocar a indutância em evidência. Então, eu vou ter, ou vou colocar aqui o J ômega vezes a indutância. Então, eu vou ter aqui G, que está ao quadrado, então são 2, né? J ômega C. Se eu multiplicar isso aqui, vai dar ao quadrado, vai dar a mesma coisa. Igual a d quadrado de x quadrado. E agora eu tenho esse termo igual aqui dos dois lados, eu vou colocar ele em evidência agora. Então eu tenho aqui o de x vai ser igual a g mais j ômega c vezes r mais j ômega l. d quadrado x dx quadrado. E aí, pessoal, eu vou chamar esse cara, isso aqui é uma admitância. E isso daqui é uma impedância. R mais J ômega L, isso daqui é um G mais J ômega C. Então eu tenho uma admitância, né? Uma admitância do tipo Y é igual a G mais JB, tá? Isso daqui é susceptância capacitiva, e aqui é uma impedância do tipo R mais JX, então isso aqui é uma reatância indutiva, tá? Certo? Então, na verdade, a segunda derivada de ux em relação ao espaço, ela é essa admitância vezes essa impedância vezes o próprio u de x, certo? Essa é a nossa derivada em relação ao espaço, beleza? Então eu tenho que a segunda derivada é igual à própria função vezes um parâmetro. E aí, a gente pode usar o método dos coeficientes a determinar para resolver essa equação diferencial ordinária, que não é mais uma parcial, mas aqui é ordinária. Então, eu vou utilizar o método dos coeficientes a determinar. Lembra desse método ainda? Nesse método, a gente supõe uma solução para u de x, aqui é uma equação homogênea, né? Então, eu vou supor que u de x é igual a um i menos alfa x, certo? O i na alfa x. Né? E eu vou testar essa solução. Então, se eu derivar uma vez em relação a x, eu tenho aqui uma constante a, né? Vezes e na alfa x. Eu vou ter aqui a derivada, ou mais c, enfim,
A derivada disso daqui vai ser alfa vezes z na alfa x, o c desaparece. E a segunda derivada vai ser igual a alfa ao quadrado e na alfa x. E aí, se a gente comparar, né, a gente tem que a segunda derivada de u de x é igual a alfa ao quadrado na alfa x, que é igual a yz u de x, certo? O de x está aqui, o de x está aqui, perfeito, né? Assumindo que esse não existe. E, desde que a gente considerasse que ele fosse um a vezes... E isso daqui dá certo. E eu posso ir além disso. Eu posso considerar, né, que a solução é mais genérica ainda. Eu posso dizer que isso daqui é um E, é um A e na alfa x, mas um B, ou um A1, né? E na alfa x, mais um A2 e na menos alfa x. Por quê? Porque aqui eu vou continuar tendo esse A1, né? Aqui eu vou ser menos alfa A2 e na menos alfa x. Porém, ao fazer a segunda derivada, eu vou ter A1 alfa ao quadrado e na alfa x, mais, porque o menos alfa mais alfa ao quadrado vai dar de novo alfa ao quadrado e na alfa x. Vezes o A2. Então, eu vou ter quem que é o u, né? Então, isso aqui vai ser igual a um alfa ao quadrado vezes A1 e na alfa x, mais 1 A2 e na menos alfa x. Certo? E isso daqui é o meu u original. Então, eu tenho aqui d quadrado dx quadrado u de x é igual a um alfa ao quadrado vezes u de x, que é a mesma estrutura que eu tenho lá originalmente, né? Então, obviamente, alfa ao quadrado, que é um quociente que eu tenho que determinar, é igual a y vezes z. E alfa é igual a raiz de yz. Tá? Esse alfa, tá, pessoal, a gente chama de gama, na verdade. Tá? Que é a constante de propagação da onda. Né? Então, gama, que é a constante de propagação da onda. Vocês já devem ter visto isso em sistemas de energia. É igual a raiz da admitância vezes, que é a mesma coisa, né? Que raiz de G mais J ômega C vezes R mais J ômega L. Beleza? Falta determinar o A1 e o A2, né? Porque o de x é igual a 1e na gama x mais A2e na menos gama x, certo? Aí, pessoal, a gente vai usar uma condição de contorno, né? Qual é a condição de contorno que a gente vai usar? A gente vai usar os sinais no receptor. Tá? Se a gente for fazer esse mesmo procedimento para a corrente, né, a gente vai dizer que I de x vai ser igual a 1 A1. Esse mesmo A1 dividido por raiz de z sobre y, né, mais menos 1 A2 sobre raiz de z sobre y. Na menos alfa x, para manter os meus coeficientes, a corrente vai ter essa solução. Vou confirmar se essa é a solução da corrente mesmo, porque de cabeça a gente eventualmente erra. Né? Isso mesmo. Lembrando que esses coeficientes eles podem ser fasores, inclusive, tá, pessoal? Nada impede que eles sejam fasores. Então, a gente tem essa solução conjunta, né, para as duas equações. A gente resolver x vai chegar nisso. Para manter a mesma, esses A1, A2, eles têm unidade de tensão. Né? E aí a gente tem que usar alguma condição inicial para resolver esse problema. Né? Eu não vou usar uma condição inicial, vou usar uma condição final. Eu vou assumir que a corrente do receptor e a tensão no receptor são conhecidas. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter que U2 é igual a A1
I na gama L, porque L é o ponto do 2, mais A2, I na menos gama L. E I2 vai ser igual a A1 sobre raiz de Z sobre Y, E na gama L, menos A2 raiz de Z sobre Y na I na menos gama L, porque eu estou substituindo isso aqui em X igual a L. Estou determinando os coeficientes a partir de uma condição de contorno, certo? Então, suponho que a tensão e a corrente do receptor agora são conhecidas, certo? Então, eu vou considerar a linha ao contrário, né? Ou eu posso dizer que em zero é a posição do receptor, né? Então, agora eu vou fazer uma troca. Eu vou dizer que o receptor é zero. Então, x é igual a zero no receptor. Eu vou considerar que eu estou medindo a minha linha ao contrário. Antes eu estava dizendo que x igual a zero aqui, e aqui x igual a L. Agora aqui vai ser x igual a zero. Então aqui vai ser x igual a menos L. Ou x igual a L, enfim. Porque a distância vai ser a mesma. Considerando isso, né? Se isso aqui for zero, isso aqui fica 1. Aí o sistema de equações que decorre disso fica muito mais fácil, né? Porque eu tenho aqui A1 mais A2 é igual a 2, e A1 sobre raiz de ZY menos A2 sobre raiz de Z sobre Y é igual a R2. Então aqui é só multiplicar por raiz de Z sobre, ou dividir, né, sobre raiz de Z sobre Y, e somar as duas, né? Então eu vou ter 2 vezes A1 sobre raiz de Z sobre Y, né? Vai matar esses dois, igual a U2 sobre raiz de Z sobre Y, mais I2, né? Se eu multiplicar tudo por raiz de Z sobre Y, eu vou ter que A1 dividir por 2, né? Eu tenho que A1 é igual a U sobre 2 mais I2 raiz de Z sobre Y. Certo? Fazendo o mesmo procedimento que antes, só que agora o sinal negativo, né? Se eu multiplicar ali por menos, eu chego que A2 vai ser igual a U2 menos I2 raiz de Z sobre Y sobre 2. Certo? Então, esses são os coeficientes e aí a gente tem a expressão geral para as ondas, né? Se a gente for voltar aqui. Então, a gente tem qual é a solução, né, dos dois parâmetros. Consequentemente, né, a gente tem quem que é o nosso UX e quem que é o nosso IX em função de qualquer posição, né? Então, agora a gente já tem a equação que permite calcular em qualquer posição da linha, né, qual que vai ser a tensão e a corrente, né? Aí a gente tem as nossas soluções, né? Então, a gente tem uma parte dessas ondas, as ondas diretas, e a outra, as ondas refletidas, né? A gente pode fazer essa análise em relação ao coeficiente A1 e coeficiente A2. Um está relacionado com a incisão e o outro está relacionado com a reflexão da onda. De forma alternativa, e assim vocês viram lá em sistemas de energia, né, a gente pode usar as relações trigonométricas hiperbólicas, né? Então, é fácil de mostrar, né, que essas ondas ali, né, o V de x vai ser igual a V2 cosseno H de Z sobre x, raiz de Z y, né, que seria o próprio gama, mais I2 vezes o seno H. Né, e para a corrente vai trocar essa relação. Eu demonstro para atenção para vocês, a corrente vocês acreditam. Mas é a mesma coisa, tá? Então, eu só vou copiar aqui, só para vocês, né, terem essa... Então, essa ficou a tensão em função da posição espacial, né? Esse daqui é o nosso A1, esse daqui é o nosso A2, que a gente tinha calculado ali antes.
Então, se a gente for separar isso daqui, a gente tem que isso daqui é V2 sobre 2 vezes E na gama x, vou chamar de gama que é mais fácil, mais V2 sobre 2 E na menos gama x. Né? Aí mais de 2 raiz de zy sobre 2 E na gama x menos, né, tem esse menos aqui, e 2 sobre 2 raiz de z sobre y e na menos gama x. Daí a definição, né, do cosseno h é igual, eu posso colocar em evidência, né, V2, isso aqui vai ser V2 e na gama x mais i na menos gama x sobre 2 mais i2 raiz de z sobre y vezes i na gama x menos i na menos gama x sobre 2. Né? Então, isso daqui é a definição do cosseno h cos h de gama x. Isso daqui é a definição do seno h de gama x. Né? Então, daqui que vem as expressões com as relações hiperbólicas. As relações hiperbólicas são muito ligadas à linha de transmissão, tanto na parte elétrica como na parte mecânica. É algo bem interessante. Seno h de gama x. Tá? A mesma coisa dá para fazer lá para a corrente. Aí só vai inverter quem fica com o seno h e quem fica com o seno h. Beleza? Mas assim, as relações aqui na nossa matéria de trigonométrica a gente acaba não fazendo, tá? Depois para aproximar em linhas curtas e linhas longas, né, daí você usa esses coeficientes, né, com seno h e com seno h. A gente não vai chegar a ver as linhas curtas, médias ou longas, porque a gente não... Isso seria sistema de energia, né? Vocês já viram isso em sistema de energia, que a gente só chega no modelo da linha de transmissão em qualquer posição do espaço. Bem, então, né, a gente tem aqui a constante de propagação, ela vai ser igual a raiz de R mais J ômega L vezes G mais J ômega C, né? E isso pode ser escrito na forma retangular. Né? Então a gente vai ter um alfa mais J beta. Né? Numericamente a gente vai ter essa solução na forma retangular. Consequentemente, né, a gente vai ter o alfa, que é chamado de constante de atenuação, que ela vai ficar na exponencial, tá? É Neper por quilômetro, né? O Neper é o neperiano, né? Mas o Neper é a unidade sempre que a gente tem em cima de uma exponencial real. E o beta é a constante de fase, né? Que ela vai ficar com a exponencial complexa, que vai virar um cosseno e um seno, que é em radianos por quilômetro. Tá? Isso é similar ao que vocês tinham lá em Física 2, tá? Porque no final das contas a gente vai ter uma onda na menos e na menos x vezes seno de, sei lá, x mais beta. Enfim, gama x mais beta, alguma coisa assim. Tá? E aí isso acaba... Na verdade não é gama x mais beta, mas enfim. Isso tem uma relação com aquelas ondas, com aquelas formas de ondas que vocês viam lá em Física 2, certo? A ideia é que o alfa ele provoca amortecimento, ou seja, ele vai atenuar, né, ou amplificar, eventualmente, o valor do potencial no espaço, enquanto o beta vai provocar a variação de fase no espaço. Tá? E aí a gente tem a definição da impedância característica, ZC, que é raiz de G chapéu sobre Y chapéu. Tá? Então, é raiz de R mais J ômega L de G mais J ômega C. Né? Então, é diferente a impedância característica da impedância natural. Tá? A impedância natural ela era raiz de L sobre C, que era aquela da energização da linha. Então, elas são diferentes as suas impedâncias. Muitos livros, autores consideram as duas iguais. Por quê? Porque o R normalmente é desprezível, o G também, e ele vai acabar casando as duas coisas. Né? Mas existe um R, existe um G, muitas vezes, então acaba havendo uma diferença entre as duas. Em muitos casos elas coincidem, mas elas são diferentes, são conceitos diferentes. Tá? ZC é a impedância característica e Z0 é a impedância natural. Beleza? Bem,
Então, agora a gente tem, deixa eu ver se tem um exemplo só, se são mais de um. Tá, esse é um exemplo bem longo, depois tem alguns casos específicos. Eu vou finalizar esse assunto aqui com esses exemplos, né? Vou até o fim desse assunto, apesar do vídeo já estar meio longo, mas vamos até o final do assunto. Então, né, o exemplo é calcular a tensão no transmissor da linha quando quando o alimento do receptor está alimentando uma carga de 450 MVA, com fator de potência de 0,95 indutivo e tensão de 380 kV. Daí tem alguns dados da linha, que é o comprimento, resistência, retância indutiva, tá? Aí o G é zero, tá? Ele despreza o G. E tem a susceptância, né? Que seria o J ômega C. Ômega C, na verdade, né? Que é no estado que ele está. Bem, então o primeiro passo é calcular a gama, né? E calcular a impedância característica. Então, a gente calcula a gama, calcula a impedância característica da linha. Tá? Porque a gente tem que montar aquelas expressões, aquelas equações. Então, a gente precisa dos valores a gente tem essa expressão aqui. Né? A gente precisa disso daqui, que é impedância característica, precisa disso aqui, que é gama, e precisa do próprio 2. A gente consegue montar a equação, e com a equação a gente consegue fazer tudo. Né? Então, gama tem a fórmula, ZC tem a fórmula. O I2, aqui sempre é por fase, tá, pessoal? Então a gente tem que considerar a potência por fase também, tá? Potência complexa, né, S2 vai ser 450 vezes 10 na 6 sobre 3, porque é um terço por fase, então esse mundo está equilibrado. Um fator de potência de 0,95 indutivo. Né? Então, a corrente 2 vai ser igual a S sobre V, né? Então ela vai ser 633 amperes, no caso SV monofásico também, então você vai dividir por rede de 3, com um ângulo de menos 18,9. Então a gente tem, tendo o I2, o gama e o Z, C, né? A gente tem todas as variáveis que a gente precisa para usar a equação. A gente pode usar a equação dessa forma mesmo, sem usar o cosseno H e o seno H, fica no que vocês acharem mais fácil, tá? E aí a gente tem que usar a equação contrária. Agora a nossa direção x é nesse sentido. Né? Então, porque o zero está aqui. Né? Então a gente vai propagar do receptor até o transmissor. Então tem um comprimento L até lá, certo? Logo, né, a gente tem que considerar que é N gama L. N menos gama L. Tá? E aí é cálculo. Um número complexo, o pessoal sempre dá trabalho. Vocês sabem disso, né? Que dá muito trabalho. Então a gente calcula a expressão, tem várias expressões polares, depois a gente volta para retangular, polar, retangular, polar, retangular, faz a soma de tudo isso daqui, e a gente chega aqui. A tensão no receptor vai ser 301,4 kV, com ângulo de 37,04, tá? E a corrente vai ser 532,14 amperes, com um ângulo de 27,63. Então, há uma grande diferença entre tensão e corrente no início e o fim da linha, nessa linha, tá? Porque é uma linha relativamente comprida, né? Acho que era 600 km ou 100 km. Vamos ver o tamanho da linha, 600 km, é uma linha grande, tá? Uma linha aqui já é linha longa. Então, há uma diferença bem grande, tá? No espaço das duas. Às vezes os modelos só de quedas, né? Nesse caso eles talvez não sejam tão precisos, tá? Quanto usar esse modelo exato, tá? Para ver a queda de tensão na linha dessa forma, beleza? Então, consideravelmente, né, a tensão no receptor, inclusive, ela é menor, né, módulo do que a tensão no receptor. A tensão no transmissor é menor que no receptor, né? Enquanto a corrente, isso é em regime permanente já, tá, pessoal? Enquanto a corrente, que a gente tem toda a impedância da linha no meio do caminho, né? E nesse caso, a capacitância e a indutância e as resistências, elas fazem efeito de queda de tensão ou de aumento de tensão, né? E a corrente, ela é maior também, né? Então, a potência, ela acaba sendo, aumentando a corrente, ou diminuindo a corrente e diminuindo a tensão. As duas coisas diminuem, tá? Tanto a corrente quanto a tensão, as duas diminuem, só que mudam de fase, né?
Ah, não, desculpem, pessoal, a tensão é maior, a corrente que é menor. A tensão é 301, né? Na fase, a tensão é da 220, né? Então, a corrente é na linha que é 380. Então, a gente aumentou a tensão no transmissor e a corrente diminuiu. A corrente é menor no transmissor e a tensão é maior para manter a mesma potência, né? Então, é um fenômeno bem estranho, né? Mas é o que acontece, tá? Um circuito simples, né? A tensão é muito maior lá no início, no receptor, para poder chegar aquela outra tensão na saída, enquanto a corrente é menor, né? E aí, esse ângulo da tensão no receptor é o ângulo entre a tensão e a corrente. Esse aqui é o ângulo de carga, tá? Esse é o ângulo delta de carga de 37 graus, então a linha já está bem carregada, tá, né? Com esse ângulo de 37 graus é um ângulo relativamente grande para a linha, tá? E o ângulo φ, né? Daí o fator de potência aqui é 10 graus, na verdade. O fator de potência é menor aqui, então tem uma variação no fator de potência. Porque lá na carga o fator de potência está em 18 graus, 18,19. Aqui a diferença de ângulo entre tensão e corrente é de 10 graus, então ele ainda é indutivo, só que o fator de potência é maior no início da linha, tá? Uma piora do fator de potência ao longo da linha. Beleza? Então, antes de encerrar esse assunto, né, a gente vai ver alguns casos especiais. Assim como a gente viu no processo de energização, aqui é um pouco diferente o nome, tá? Não é mais linha infinita, nem linha... Enfim, a gente tem o primeiro caso, que é a linha homogênea, né? Quando a impedância de carga é igual à impedância característica. Não a natural, a característica. Então, a impedância do receptor é igual à impedância característica. Então, a gente vai ter, né, que as ondas aqui vão ser apenas progressivas, né? Se a gente for avaliar essa equação aqui, aquela equação de onda, ela vai se tornar uma equação mais simples, né? Vai ser igual a V2 e na alfa x, né? Seria alfa a constante de propagação, constante de atenuação, de amortecimento, né? E beta a constante de fase. Então, ela vai ser uma relação bonitinha, assim, né? Uma relação mais simples. Isso daqui, pessoal, é uma onda progressiva no tempo e no espaço, tá? É uma onda que ela só vai para frente, né? Então ela não vai ter aqueles fenômenos de atenuação de fator de potência, variação de fator de potência, defasagem mudando. Essa onda aqui, quando tem impedância de carga igual à impedância característica, a linha de transmissão se comporta como um circuito série simples, não tem todos aqueles fenômenos malucos que a gente viu lá. A gente só vai ter fator de potência constante toda a linha, não vai mudar o fator de potência, defasagem vai ser igual aos dois. Então, nesse caso, a gente tem um caso especial, bem raro, tá? Quando a impedância de carga é igual à impedância característica, mas a linha vai ser uma linha perfeita, digamos assim, um circuito série perfeito. E aí a potência, né, complexa, ela vai ser igual, né, a potência característica da linha, que a gente pode encontrar então, essa é a parte real da potência complexa da linha, do receptor, e a potência do receptor vai ser igual à potência característica da linha, né? Então, nesse caso específico. Então a gente vai ter que ser o 2 ao quadrado sobre ZC vezes o cosseno de φ2, que é o ângulo de ZC. Tá? Então essa daqui é a potência característica da linha. Tá? Se ZC for aproximadamente igual a Z0, a gente vai ter a potência natural da linha. E a potência natural da linha ela é V2 ao quadrado sobre Z0. Né? Essa é a potência natural da linha, que vai ser igual à potência característica caso as duas impedâncias também sejam iguais. Tá? Tanto o P0 quanto o PC independem do comprimento da linha. Ela é adotada como base de potência, tá? O P0 em particular é adotado como base de potência, o P0 ele é bem importante, né? E ele auxilia escolhendo a escolha da tensão da linha. Então, a tensão do receptor, que seria a tensão da linha, né? Sempre a tensão de padrão da linha, a tensão do receptor, ela é definida ou aproximada como sendo a raiz de P0 vezes Z0, que é a impedância natural da linha também. Então, as duas impedâncias naturais, a impedância e a potência natural, definem qual vai ser a tensão da linha de transmissão. Então, por exemplo, né, aí isso varia muito com o número de condutores por fase, mas isso é uma coisa que eu vou explicar melhor na próxima aula, quando a gente falar de indutância. Mas é que a gente pode ter vários condutores em paralelos na linha de transmissão, pode ter 1, 2, 3, 4, mas comum até 4. Né?
Aí eu vou diminuindo a impedância natural da linha, né, à medida que eu vou aumentando o número de condutores, né, porque vai ficando paralelo, enfim. Aí a potência natural da linha, ela vai também subindo à medida que eu vou aumentando o número de condutores, certo? Então, vamos supor que eu queira ter uma linha de 345 kV com uma potência de 425 megawatts. Então, nessa faixa. Então, eu já tenho aqui, ó, uma tensão de 345 kV, a potência natural de 425 megawatts. Tá? Então, essa impedância de linha vai ser 280 ohms e eu sou aconselhado a usar uma linha com 3 condutores por fase. Né? Por conta que aqui eu tenho relação com Z0 com P0. Então, se eu tiver, eu consigo escolher qualquer linha que eu quero para a tensão que eu quero. Né? Ou, então, se eu tenho uma linha, por exemplo, de 4 condutores por fase, e eu quero que ela tenha uma potência de 1 GB, né, 40 GB, eu posso usar uma linha de 500 kV. Eu já sei qual é a potência da linha que eu tenho que usar para poder transmitir aquela potência. Então, essa é uma tabela bastante útil para tentar entender. Nunca vai ser exatamente esse valor, né, que vai estar circulando, mas eu já tenho valores nominais, pelo menos, né, para poder ter uma noção de qual que vai ser o valor que vai ter que circular pela linha. Tá? Para vocês terem uma noção, né, de como é que eu escolho uma linha. Se eu preciso dimensionar uma linha para determinado sistema de transmissão, como é que eu faço essa escolha? Né? E aí eu posso usar esses valores para poder fazer essa escolha, certo? Bem, esse é um caso bem raro, né? Até porque num único dia essa potência varia absurdamente. Então é muito mais comum que a Z2 seja diferente da ZC. Então nesse caso eu vou ter um ângulo de carga, né? Delta, que vai indicar como é que a potência está variando ao longo desse caminho, digamos assim. Né? E aí eu tenho que usar as equações exatas ou as aproximações, né, que se fazem na transmissão. Né? Porque, basicamente, a gente tem a aproximação lá é feita com base no cosseno H, né, de gama x. Então, se a gente for pegar o tamanho da linha aqui de gama L, né, normalizado para gama, a gente vai ver que isso daqui, essa relação de cossenos H, né, isso pode ser expandido em série de Taylor. Né? Então, o que a gente tem? Né? A gente tem que isso daqui vai ser igual a 1 mais a raiz de zy sobre 2 fatorial vezes L mais a raiz disso daqui. Isso aqui elevado ao quadrado, pessoal, porque a série de cosseno H é uma série só par. Né? Na quarta sobre 4 fatorial vezes L. Aqui também é na quarta. Então, ao quadrado aqui também é na quarta. Beleza? E aí, para 50 km, né, em um valor específico, né, a gente pode ver como é que essas constantes vão variar. Né? Então, para 50 km, por exemplo, né, a gente tem que esse primeiro termo aqui, esse termo quadrado aqui, ele vai ser muito pequeno, né? Dependendo da linha, claro, mas ele vai ser na ordem de 0,02. Então ele não faz muita diferença. Então, para a linha curta, eu posso aproximar, né? Fazendo aproximadamente igual àquela ideia de ser só uma impedânciazinha assim. Né? Por quê? Porque esses termos de maior grau, né, eles acabam desaparecendo. Né? Então eu posso dizer que o cosseno H vai ser 1, né? 0, 0, 0, 0. E o seno H vai ser o próprio gama L. Né? Isso aqui vai ser igual a raiz de Z vezes L. Certo? Então acaba sendo bem mais simples, né, lidar com a linha de transmissão com o modelo de linha curta, por exemplo. Né? À medida que vai aumentando, né, eles vão tendendo a valores bem mais altos e bem mais significativos, esses termos maiores, né, e, consequentemente, a gente não tem como mais
digamos assim, ignorar, né, os termos exatos, certo? Então, seria isso da parte de teoria exata, né, de transmissão na linha, né? Então, a partir desse assunto, a gente vai, em teoria, para sistemas de energia, né? Volta no tempo, a matéria anterior a essa. Que lá vocês davam modelos de linhas curtas, linhas médias, linhas longas, e daí a partir disso vocês também faziam toda a conexão das linhas, faziam o fluxo de potência por todo o sistema elétrico, certo? Mas aqui está um modelo de uma linha exato, né? Que vocês acabam não tendo tempo de explorar lá em sistemas de energia. A partir de agora, nos próximos vídeos, eles vão se tratar da parte dos parâmetros, de como é que a gente chega no cálculo dos parâmetros, né? De resistência, capacitância e indutância. Tá? Resistência a gente vai assim, tratar de forma bem simples. Agora, a capacitância e a indutância elas são bem complicadas. Tem muitos casos, eu vou passar de uma forma, assim, os mais importantes eu vou acabar destacando, outros que também são importantes, mas por conta do tempo talvez eu vou acabar reduzindo em importância. Beleza? Mas espero que vocês tenham entendido esse assunto. Qualquer dúvida, então vocês comentem ou entrem em contato. Né? Deixem o like se vocês gostaram do vídeo também. E até o próximo vídeo.